Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Hermano, diretamente do 1 Milhão de Glórias, com muita alegria em conversar com essa fera hoje aqui, o Félix, Gerinho. Tem muitos nomes e hoje a gente vai falar muito aqui, conversar sobre esses nomes e quem é essa pessoa incrível. Todas as vezes, eu tive a oportunidade de assistir o podcast do Gerinho, entrevistando várias pessoas, mas eu senti vontade e falei para ele, por que não, Gerinho, a gente entrevistar você? E ele me deu a oportunidade de fazer, de realizar isso aqui hoje, de poder entrevistar, conhecer mais dessa história. O Gerinho, que sempre quer saber a história de todo mundo, dá oportunidade para muitas pessoas, a mim mesmo, como apresentador, como entrevistador, como cameraman, me ensina muito. Então hoje eu estou aqui de frente para o meu mestre, um grande professor, amigo, poder falar, contar um pouco da história dessa fera, Gerinho Félix. Valeu, irmão. Obrigado, galera. 1 milhão de glória. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, contar um pouquinho da história e sem filtro. Sem filtro, Gerinho. Sem filtro. Vai falar tudo. Vamos falar tudo. Hoje é o dia de abrir a caixa de Pandora. Então, o Gerinho, ele é um cara mais tímido, assim, não procura não ficar se mostrando muito, mas quem convive com o Gerinho, com o Félix, sabe como esse cara é um cara incrível, um grande professor, dá oportunidade para muitas pessoas, tem muitos projetos sociais que ele fez, e a gente vai falar de tudo isso durante essa entrevista aqui. Eu tinha esse sonho mesmo de ser entrevistador, comecei fazendo essas entrevistas, começou com uma brincadeira e ficou sério agora, tem, com certeza, fez MMA, fez bastante coisa, né, irmão? Bastante coisa juntos aí. Gerinho, e tudo que a gente vai entrevistar, a gente tem que partir do começo, partir do início, então... Um ponto de partida, vamos lá. Ponto de partida, vamos começar. O Gerinho sempre fala do início. O que é o ponto de partida 103? O que é, Gerinho, esse... Cara, antes da gente... Você fala assim, eu tô lá no 103, o que é isso? Cara, antes de falar do 103, eu vim trazer um presentaço pra você, cara, da On Style, cara, ó, nossa, presentão. obrigado, cara. O Valeu Stefano mesmo. mandou lá, cara, ó, a On Style é um dos nossos patrocinadores agora do podcast 1 Milhão de Glória, tenho certeza que você vai curtir. Nossa, muito obrigado. Pode abrir aqui? Opa, meu, agora. Vamos abrir aqui ao Mandou vivo, uma peita pra você aí, ó, mostra lá pra galera, ó, irmão. Nossa, que show, cara. Isso aqui é minha cara, hein, Gerinho? Pra fazer um som. Pretão, mano, DJ. Irmão, que é um DJ, um dos grandes DJ aqui, pô, tinha que chegar. Muito obrigado, On Style aí, valeu. O nosso amigo lá, Stefano. Muito obrigado. Será agora, vou ter o prazer de divulgar a On Style e estar estiloso aqui com minha nova camisa, e com certeza estarei visitando a loja aí. E mais um parceiro, né, Gerinho? Muito obrigado de coração. Valeu, eu imaginava ganhar um presente. Pô, assim. cara, isso aí é cara maneiraça. Já cheguei ganhando um presente. Muito obrigado, Star. Vou deixar aqui no cantinho. Cara, Gerinho, então vamos partir do começo. Cara, o 103, na realidade, assim, é onde que a gente nasceu, a gente cresceu, né? Foi meu avô, foi minha avó, os meus tios esteve ali, minha mãe, meu pai. E a gente era um bairro, o Jardim Santa Rita ali, na Rua Júpiter. E era muito simples, porque a gente criava na casa da avó, do meu avô, né, cara? E ali a casa tudo de arame, tinha abacateiro. Então, tipo assim, a gente não era pobre de marré, tá ligado? A gente sempre... Pô, cara, o negócio era punk mesmo, né? A nossa família sempre teve altos e baixos, né? Grandes pessoas ali. Mas assim, a gente era um ambiente era muito difícil, né? Meu avô ali construiu 3 casas, né? E no fundo construiu uma casa pequena para ele. Na casa da frente era minha avó, onde moravam meus tios. Na casa de baixo a gente morava ali junto com a minha mãe, meu pai, né, cara? E ali foi dado o início da nossa vida, da nossa infância, né? Uma infância com bastante dificuldade, porém as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Eu falei do 103 porque eu cheguei aqui na casa dele, um quadro bonito na parede. O que é esse quadro aqui? Ele falou, esse daí é o 103. Então, por isso que a gente fez uma moldura aqui, um desenho de Mills, fez um desenho pra mim na arte ali, cara. O cara é fantástico. Depois eu vou estar mostrando um recortinho na edição pra vocês aí. Legal, Gerinho. E esse... Eu vi você falando do seu avô, né, da sua família. Eu sempre vejo você falando da sua mãe, vejo você postar vídeos, né, cantando com a sua mãe. E você fala com muito amor pro seu avô. Conta a história. Cara, deles, meu avô era um homem muito difícil, né? Ele trabalhava como chapa, né?
E nunca teve estrutura, mas ele amava, né, a gente ali, né? A gente costumava dizer que ele provocava muito a minha avó, era aquele homem que gostava de beber um pouquinho, né? Mas era muito parceiro do meu pai, entendeu? Meu pai tinha um amor profundo, grande por ele. E toda vez quando acontecia alguma treta ali, meu avô sempre comprava briga, ó, aqui é do meu neto, e que o pau quebrava mesmo, né? O meu avô chamava avô Alvino, né? E, cara, o tempo foi passando, né? As coisas foram acontecendo, e em 1993 ele nos deixou, né, cara? Foi muito difícil, porque ali era meu tio, minha tia, nós morávamos tudo ali. A gente não tinha aquele, como é que eu vou explicar para você? Nós não tinha aquela coisa assim de, tipo, conforto, luxo, né? Era muito difícil, né? Cada um dormia num cômodo, tudo muito bem apertado ali, minha avó. Mas, cara, era o jeitinho dele. Eles tinham uma voz muito forte, tinha uma personalidade muito forte. Igual a sua. Nossa, cara, ele era muito treta. Eu falava alto, eu provocava minha avó. Às vezes ele chegava lá, cara, tava pra provocar minha avó, fazia um prato de mingau no chão. Eu falava, aqui, dona Javina, essa véia. Ela lambia assim no chão, igual cachorro. Mas assim, cara, ele nos deixou de um jeito muito triste, cara. E ele foi ficando, se adoeceu e as coisas foram ficando difíceis, cara, mas assim, ele me deixou grandes ensinamentos ali pra mim. Ah, que legal. E nessa fase sua, né, a gente fala da família, assim, naquele pedaço, aquele entorno ali ali que tem aquela questão dos amigos, assim, como foi sua convivência da infância? Cara, ali foi o Claudião, foi o Tchuca, né, a gente teve o Thiago Oliveira do samba, a gente cresceu ali, Vaguinho, Sandrinho, cara, era toda aquela galera ali, a gente sempre tocava um violão, ficava brincando ali na rua, né, cara, de esconde-esconde. E tipo assim, brigavam com um, ficava de mal, aí todo mundo ficava triste no outro dia, né? Porque assim, por exemplo, quando era pique-esconde, era a minha vez de sair comigo para chamar todo mundo, né? E minha mãe era treta, cara. Minha mãe era brava pra arrebentar. Entra pra dentro, aí todo mundo tava escondido, eu ia embora dormir. No outro dia, cara, não ia achar ninguém, mano. No outro dia, a galera tudo bem surdo comigo, eu tô de mal de você, pau. E o pau quebrava, entendeu? Mas. A turma, a galera da escola também? A turma da escola, cara, a gente, pra você ter uma ideia, a gente todo dia brigava. Cara, mas todo dia brigava. Sabe aquele negócio assim, quem for homem gosta aqui? Aí você cuspia, assim, o cara tirava a mão, pegava na cara do outro, o pau quebrava, né? Aí eu lembro uma vez, numa dessas brigas, tinha as figurinhas do Pantanal do Amazonas, né? Que a gente ficava batendo ali, não tinha celular, não tinha essas coisas antes, né? E aí, cara, eu perdia todas as figurinhas, eu falava, ô amigo, empresta uma figurinha pra mim. Não vai prestar pra você não, Geinha. Não vai prestar pra você não, que você perdeu tudo e você não paga. Aí, cara, ninguém vai também aqui brincar mais não. Eu chudava a figurinha dos caras assim, era forgado pra caramba. Nossa, eu brigava lá. Mas, cara, era muito da hora, assim, a parte de amizade nossa ali, entendeu? Então foi bem legal. Você foi criado no entorno, onde que era o bairro ali, já? Ali perto da quadra Santa Rita ali. Ali a gente jogava bola, ali, isso, na Tambirante hoje. A gente jogava bola, participava ali da fogueira, fazia. Não tinha, né, cara? A gente não tinha luxo, né? Entendi. O que tinha ali era os amigos, né? Brincava, né? E os amigos a gente foi perdendo com o longo do tempo, né, cara? São perdas, assim, que faz falta. Marcou, vixe, bastante. O que fica são essas lembranças boas. Demais, né, cara. Você fala do seu avô aí, você contou um negócio do Silvio Santos, o que é esse? Cara, o Silvio Santos porque assim, a minha avó, eles falam que não é criado com a avó, né? Eu era muito apegado à minha avó, porque chegava na dia de sábado, dia de domingo, né? Tinha um tal pra tudo por dinheiro, né? E minha avó era apaixonada no Silvio Santos. Então eu chegava da igreja, né, cara? Eu ficava ali companheiro dela, né? Assistindo ali o Topa Tudo por Dinheiro, o Silvio Santos. Por quê? O Silvio Santos sempre foi um cara muito incrível, né, cara? Porque ele vem da arte da comunicação. E, cara, quem que não aprendeu com ele, muito, né? Cara. Então foi bem legal essa parte da minha infância, assim, com a minha avó ali, com meu avô, todo mundo. E você fala da infância, você é um cara cristão, uma pessoa que sempre foi envolvido com a igreja, como que era nesse início aí, né? Você ia na igreja, sua família, cara, como você começou a ir na igreja? O meu pai, quando ele estava com a minha mãe, meu pai era um homem muito forte no que ele queria, né? Fervoroso?
Cara, eu não lembro muito assim essa parte dele, mas meu pai era um homem muito dizimista. Olha só. O meu pai, ele pegava o dízimo dele, colocava debaixo da porta da igreja, na época da Madureira, pastor Orlando. E um dia, cara, meu pai, muito frustrado, ele tinha envolvido com jogo e tinha perdido muita coisa, né, cara? Eu tava tendo muitas brigas com minha mãe. E um dia ele surtou, fui na igreja de Madureira, ele chegou, dobrou o joelho, levantou e começou a quebrar a igreja, né? E ele foi presidente da igreja ali. Meu pai teve um surto, deu um murro, o pastor Orlando foi lá, mano, chamou a viatura, saiu preso, depois ele veio, consertou tudo. E depois desse episódio, cara, todo mundo saiu da igreja. Eu, minha mãe, assim, a gente já não frequentava tanto, né? Devido às coisas. E meu pai, daquele homem bem sucedido, tinha escritório, tinha tudo, ele começou a perder tudo, ele perdeu tudo que ele tinha. Sério, cara? Né? Meu pai, ele era um cara que mexia com ouro, comprava, muito prudente, e quando vê, ele se deslumbrou. E essa palavra deslumbrou hoje, até hoje, eu sou um cara meio que mexe comigo, porque o deslumbre, ele fez eu perder muitas pessoas. Né? Então são coisas assim que você vai falando assim, meu, e aí, né? Essa questão do deslumbre a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do ego, né? Isso tudo na nossa vida a gente tem que... Cara, eu falo de deslumbre porque assim, ó, quando Jesus ele começou a missão dele, né? Ele foi pro monte, ficou 40 dias ali jejuando. E Satanás chegou diante dele, né, cara, e mostrou o mundo inteiro. Mas Jesus ele foi tão forte que ele não se deslumbrou. E hoje a gente vê muitas pessoas se deslumbrando, cara, por pouca coisa, né? Pouquinha coisa. Às vezes chega uma coisinha ali, um serviço melhor. Eu costumo dizer assim, irmão, na roda dos escarnecedores, se você não tomar cuidado, você mora sede. E, cara, as coisas foram acontecendo, e meu pai saiu da nossa família. E logo a gente teve uma mãe solo que trabalhava numa casa, Dona Ilda Carneiro na época. E ali, cara, sobrava o almoço dela, ela pegava para levar para nós. Nós eram em 3. E nesse período, cara, foi onde eu comecei a entender, falei, não posso continuar dessa maneira, né? Porque os meus tios tocavam, né? Já tocavam, eu tenho um tio que é excelente, o Ari, o tio Ari é um cara extraordinário, músico, me ensinou tudo que eu sei, né? Você tocava na igreja? Eu tocava na igreja, desde pequenininho eu tocava na igreja, mas nunca foi aquela coisa, né? A gente cantava lá com o Thiago, né? Com o Thiago lá da Pastor Carvalho, e eu lembro que a gente cantava um hino e falava assim, Eliseu estava no campo trabalhando com seus bois, e a gente cantava pequenininho, tocava violão, tudo pregado. Cara, mas a gente pegou um ouvido muito bom. Legal. E as coisas foram essa questão do dom da música Do dom da música, desde pequenininho, cara. E quem te ensinou a tocar foi o tio Ari. A galera era do rock, meu tio curtia muito Bon Jovi, teve um período do tio Paulo também. E, cara, e as coisas foram acontecendo, cada um foram crescendo. Que eu vi alguns vídeos seu cantando com a sua mãe, né? Isso, a gente a gente sempre se divertia, né? Brincava, né? Mas numa dessas aí, a minha mãe, cara, trabalhava na Dona Ilda. Um dia eu subi e conheci tinha um vizinho meu, chamava Faísca. E o Faísca, cara, ele era filho do Zé Pretinho, foi o primeiro cara que me ensinou a trabalhar. Olha só. Ele é um menino assim que trabalhava no bar, e um dia eu cheguei nele e falei assim, Faísca, eu queria poder trabalhar no bar, né? Queria poder aprender alguma coisa. A gente passa mal foto das coisas dentro de casa, né? Às vezes a gente não tem nem o que comer, né? E ali, cara, ele começou a me ensinar a mexer com engradado, tudo. Aí, cara, no fundo da casa, ele falou, vem cá, eu tenho um negócio pra te dar de presente. Aí ele chamou era uma caixa de engraxar. Olha só. Aí, só que a caixa de engraxar não tinha um pé, aí eu tinha que pegar aqueles pisos de taco, pregamos lá, cara, e dessa caixa de engraxar eu conheci o mundo. É mesmo? Dessa caixa de engraxar eu comecei a trabalhava lá, ele foi me ensinando, comecei a trabalhar ali no bairro. Você ficava na praça? Eu ficava, depois eu comecei a descer pra praça, fliperama, os amigos, aí eu conheci na época
pessoas brilhantes, que foi o Sebastião Abrantes, do Hotel Joia, o Maurinho, né? E a gente também trabalhava na praça, lembra dos carrinhos dos turistas? Uhum. Eu empurrava os turistas ali, criança ainda, cara, tinha 11 anos, 11, 12 anos. O carrinho era com... O carrinho, eu tinha um volantinho assim, você empurrava assim e ganhava 50 centavos. E na época o real, cara, era fortíssimo, porque você comprava 7 pães e um leite. Então, cara, foi muito fera, mano, foi muito fera essa época, a gente lavava carro. E o dono do Hotel Joia, ele já faleceu, chamado Sebastião Abrantes. Ele chegava lá com aquele tanto de sapatos, pares de sapato, me deixava. E ele falava assim pra mim assim, cara, você é um moleque muito diferenciado dos outros. E um dia, cara, eu tive a oportunidade de me deixar o sapato do Maurinho, que é um dos proprietários da Boticário aqui. Sim. Eu ia na casa dele, engraxava o sapato dele. E nisso, cara, eu fui conhecendo muita gente. Até um dia eu engraxei sapato de 2 pessoas incríveis, um chamado Nelson e outro chamado Garcia, cara. E, cara, dali as coisas abriram. Eu falei assim, ó, põe a caixa no fundo e começa a trabalhar pra mim. Olha só. E ali eu comecei a trabalhar de engraxar sapato, de office boy, engraxar sapato, comecei a trabalhar de office boy, porque hoje é tudo motoboy, né? Fazer serviço de banco. E, cara, ali eu não ganhei um pai, eu não ganhei um patrão, ganhei um pai. Ai, que legal. E ali no Biongo, né, no 103 ali, a casa da minha mãe era 2 cômodos. Um dia ele chegou em mim e falou assim, o que você sonha? Eu falei assim, cara, eu sonho um dia dar uma casa para minha mãe, mas se eu não dar, eu queria fazer um cômodo com banheiro, né? Não tinha banheiro. Olha só. Era um banheiro lá fora, que a gente morria de medo, né, porque tudo escuro, não tinha lâmpada, não tinha nada, a gente esquentava a água para poder tomar banho, né, cara? Um chuveirinho, às vezes, você colocava o dedo, já tomava aquele choque. e eu falo isso com uma naturalidade, porque as pessoas têm vergonha. Uhum. E, cara, eu nunca tive vergonha do que eu fui, do que eu sou, do que... nossas origens. Exatamente. Né? E, cara, um dia ele chegou e falou assim, ó, o que você quer? Eu falei assim, ó, eu queria fazer um cômodo que tenha banheiro, uma caixa d'água, porque quando acabava a água da rua, né, não tinha água, não tinha que encher balde. E ele foi lá e fez o padrão e fez o muro. Então, cara, aquilo ali foi a virada de chave. Trabalhei muitos anos com ele. E nesse período que eu trabalhei com o senhor Garcia, cara, passou um tempo. O cara que a gente tinha dado a caixa de engraxar pra mim faleceu, Faísca. Olha só. Né, faleceu novo, né, ele ficou doente. A mãe dele, Dona Helena, Zé Pretinho ali, tudo, né? E com isso, cara, eu trabalhando ali, eu tive meu primeiro relacionamento. Você foi, né, namorar? Foi namorar, não tinha muita ideia, conheci uma moça na época chamada Eisa. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 17 anos. 17? Essa fase que a gente fala de trabalho, né, quando a gente era mais novo, eu também comecei mais ou menos igual você, de office boy, tudo. Uhum. Hoje é um pouco diferente, as crianças têm tudo, às vezes não dão valor nessas coisas, né? Eu não vivenciei, eu não tive essa falta que você falou, né, de passar necessidade e tudo, mas sempre quando a gente tinha essas faltas, né, a gente procurava, a família mesmo incentivava, um amigo, falava, não, vai trabalhar que você ganha o seu e corre atrás, né? Hoje é um pouco diferente. Eu quando comecei a trabalhar, cara, com a linha engraxa sapato, eu comecei a levar as coisas pra dentro de casa. Ah, isso que legal. E um dia, cara, eu lembro de um episódio, eu chegava no final do ano, a gente fazia as caixinhas, né? Fazia caixinha especial de Natal. E tinha um empresário na cidade, ele chama Albert Marek, ele foi secretário de esporte, inclusive. Um dia ele chegou e falou assim pra mim assim, ó, o que você quer? Eu falei assim, eu quero um tênis. Eu falei, escolhe o tênis que você quer. Ganhei um tênis dele, e ali eu fui pagando, engraxando sapato. Aí, nesse dia, eu tava ali perto da praça, e chegou um cara numa Brasília, um gordinho, falou assim, o que tem nessa caixa aqui? Eu falei, caixinha de Natal, né? E tava dirigindo assim, no meio do trânsito. Falei, bota uns 25 centavos, 30 centavos aí pra nós complementar, né? Pra gente comprar a ceia de Natal. Ele pegou a caixinha da minha mão, foi colocar o dinheiro, acelerou o carro e levou minha caixa com o dinheiro. Mentira, cara. Olha só. Aí que aconteceu, anos depois eu tava fazendo um evento, passou o cara, eu lembrei por causa da tatuagem, falou, você não tinha um Brasília assim, assim, assim? Eu falei, tem. Eu falei, você não lembra de mim, não. Eu sou aquele cara que você levou minha caixinha de graxá e pau nele.
Irmão. 10 anos depois, lembrei, não esquecia nunca. E você acha que ele lembrou mesmo? Ah, lembrou. Ele já tomou uma ali e falou, você vai levar. Eu conheci o Gerinho também na época que... acho que depois a gente até pode falar sobre isso, né, Gerinho? Quando eu tava em Uberaba, você tem sempre envolvido com a questão do MMA, falava o Félix, o Sombra, né? Então ele já fez a Sombra e... O velho gravava e sumia. O pessoal falou, o que acontecia, né, cara? Sumia e tal. Aí ficou aquele negócio de sombra, né? Por que não? Ninguém vê você, ninguém acha você. Aí virou aquilo, negócio de sombra. Você tava falando da sua primeira namorada e eu mudei de assunto. Conta pra mim, como é que foi esse primeiro amor aí? Eu conheci a Eizel, né? Eu trabalhava no Garcia e ela passava... 17 anos, mano. Ela passava lá, morenona de olho verde, assim. E, cara, foi aquele primeiro impacto, assim. E a gente começou a namorar, ficamos um tempo junto. Aí nesse namoro, ela engravidou. E teve um menino chamado João. Aí um dia, cara, do nada, ela meteu louco, pegou o moleque e foi embora, né? E nesse período que ela foi embora, eu não via mais ele, ela tinha ido pra cidade dela, eu fui algumas vezes atrás. Aí, quando eu fui atrás, ela já estava envolvendo em outro relacionamento, né? Mas o filho que ela teve era seu? Era meu. Aí, cara, ele é estampado, moleque, né? Eles falam que é a Valentina e ele é um filho que mais parece comigo. Aí, cara, nesse período com poucos anos, né, de vivência, aquele negócio da igreja antes, falava assim, você não pode namorar, você tem que casar, porque você não pode ficar por aí. Aí eu conheci a Gleice, né, cara, foi minha esposa, fiquei casado 11 anos com ela. Foi uma mulher, ela é uma mulher incrível, entendeu? E ela é uma mulher que me deu muita coisa pra mim. Ela foi a primeira pessoa que investiu no meu sonho, foi a primeira pessoa que me deu um PC pra mim, uma família incrível, um ex-cunhado incrível, uma ex-sogra incrível, sabe? Uma pessoa de caráter, entendeu? E o tempo foi passando, a gente foi morar no bairro São João, e ali era o coração do tráfico, né? É mesmo? E ali tinha, eu lembro nas primeiras noites que a gente passou ali, cara, aquela barulheira de moto, tráfico. E o bairro São João ali, por cima da Vila Nova, pra baixo do Bang. Sei. Aí, cara, na madrugada, tinha um bar do lado da minha casa, era o bar do Soeraldo. Eu escutei um barulho, alguém subindo na escada de casa, assim, que a galera entrava mesmo. E eu tinha um tanto de tijolo, né, assim, de tijolo furado. Sim. Aí eu saí lá, que eu morava numa sacada assim, olhei e o cara subiu na escada de casa. Eu peguei o tijolo, fiz assim, ó, soltei. Aí pegou na orelha do cara, assim, mas repartiu a orelha dele, saiu correndo, ai. Aí no outro dia, né, falei, dane-se, né. Cheguei lá no bar lá, o cara com a cabeça enfaixada, e aí, irmão, como é que você tá? Beleza? Eu era, né, nível hard stress. E aí machucou, eu caí, falei, caiu, né? Fiz assim pra ele, né? Aí ele já sabia que... Ele tentava roubar sua casa. Ele tentando roubar minha casa. Aí eu vi que era um pobre coitado, cara, ele chamava Tetinha. E o Tetinha, a gente pegou uma amizade, cara, um cara, irmão do bolo, eu fazia lanche, ele dava lanche pra galera. E um dia o Tetinha, cara, falou assim, cara, meu sonho é trabalhar na aeronáutica, eu amo aeronáutica. Eu falei, pra quê, velho? Você já trabalha de aviãozinho aqui mesmo, né? Aí o cara ficou puto, né? Aí a gente trocava ideia, cara, os caras passavam ali, a gente sempre... os caras chegavam, eu sempre comprava pão francês, dava pão francês ali e fazia o culto ar livre. E num desses cultos ar livre da igreja ali, cara, eu vendia DVD na época. Eu tô lá na sala lá fazendo um pão com salsicha, cara, e quando vê, eu tô escutando aquele barulho. Você lembra da introdução daquele filme porno das Panteras, que eu vendia DVD? Eu tinha colocado o louvor para as irmãs ouvir, cara, da Shirley Carvalhais. Quando eu vi as irmãs do corte, que saiu, olhou lá e falou assim, cara, aquela barulheira, ela disse, nossa, irmã, me perdoa, veio trocar de DVD, não sei o que tem. Cara, acabou com o tar livre, irmão. Nossa. Eu olhei, essa irmã do coque tava assim, ó. Aí, cara. Do coque. E nisso, cara, que as irmãs do coque lá, tudo fazendo as apresentações, a gente começou a tocar, e um dia... nessa virada, né, cara, eu tive um filho, o Henry, e ele foi crescendo, depois eu tive o Kevin. Aí um belo dia, cara, eu comecei a trabalhar com vídeo e tive uma mentoria de um cara chamado Rubens.
Cara, foi o primeiro cara que abriu minha cabeça. Comecei a gravar casamento, trabalhei com o Carlos Barbosa, com uns fotógrafos de casamento, uns caras muito top, um cara que eu aprendi muito com ele, um cara incrível, eu sou grato eternamente por ele, né? E nisso eu fui conhecer outros amigos, conheci o Paulo Basso, que é o Paulinho da Pro Music. Eu lembro que eu fui gravar um Júlio Fest, eu fiz o Gordo. Cara, o cara é meu irmão, um dos melhores amigos, assim, de grandes amigos que eu tenho. Ele é um cara que eu fui gravar o show dele chamado Sinestesia. Ele tocava baixo, né? Tocava baixo, coloquei a câmera fixa lá em cima e uma recortando o palco. Eu tinha que correr lá em cima para ver se ninguém tinha roubado a câmera, voltado correndo e de olho. Aí ele chegou na minha casa e ele falou assim, ó, o áudio não tá batendo não. Você tem que contar para ver o que está acontecendo. E nesse puxão de orelha que ele me deu, cara, foi ali que eu aprendi como sincronizar as coisas, comecei a desenvolver. Aí, cara, fui gravando eventos, fui fazendo outras coisas, entendeu? As coisas foram encaminhando, fazendo gravação, tudo. Até um dia, cara, eu fazendo um evento de MMA na região, eu falei para um brother meu chamado Denise, vou fazer um evento aqui de MMA. Eu falei, mano, como é que faz? Não sei, mano. Vamos lá perguntar como que é. Chegou na secretaria lá de promoção. Você chegou a lutar? Antes não. Eu comecei, eu fazia as lutas de jiu-jitsu, né? Uhum. Quem fazia a luta de jiu-jitsu na época era meu primo, o Jaciel, né? Aí eu chamei ele e falei, Júnior, eu vou fazer um evento de MMA aí, velho. Vamos cair na porrada? Eu vou fazer a organização, você entra como luta principal. Eu fui o primeiro organizador e ele foi o primeiro da família a lutar. Olha só. Aí, ele era de peso pesado. Jiu-jitsu, ele era aluno do Gustavo Saraiva, um dos grandes lutadores, professores. Da época, né? Isso. Tinha do Grace, né? Ixi, o cara era muito zica, mano. Aí na época, também, cara, eu conheci uma pessoa incrível, uma pessoa inclusive que virou a chave da minha vida. Foi o mestre Paulo Rezende, entendeu? Que é um cara... Cara, não tem como não falar nele. O cara, ele é espetacular. Você treinou jiu-jitsu com ele? Não, na realidade não. A gente tinha uma amizade. Olha só. O Paulo Rezende a gente conheceu no Vila Nova. E no Vila Nova, cara, ele falou assim, quem é você pra fazer evento? Quem não sei o que, tal. Aí eu falei, eu não sou ninguém. Até porque eu também não era mesmo, porque tinha ele jiu-jitsu, a galera com o Fu, Fernando Fumaça do boxe. E nisso, cara, ele... É uma história incrível. Chegou no dia do evento, eu cheguei na porta do poliesportivo, irmão. E eu falei, tá tendo o jogo da Caldense. Lotado de carro. Eu falei, meu, arrebentou com o meu evento. A hora que eu entrei, os carros lá fora que tá lá dentro. Tinha 5.000 pessoas. Pra ver o primeiro evento. Pra fazer o primeiro evento. Cara, então assim, explodiu. Aí quando eu anunciei o evento, o Paulo Rezende levantou, bateu palma e falou, não, você realmente hoje, tipo assim, tem meu respeito. E eu peguei, e eu não ganhei um amigo, um mestre, eu ganhei um pai. Ele foi um paizão. E nesse período, cara, eu comecei a fazer o evento, tal. E entrou uma coisa na minha vida que nunca deveria ter entrado. Eu comecei a correr na promoção social e Deus abençoou de eu financiar um apartamento. E nesse financiamento eu fui para minha casa própria. Que era minha casa, minha vida, meus filhos todos felizes, a minha mulher toda feliz na época, tudo. E, cara, eu me deslumbrei e traí ela. Isso daí é complicado, né, cara? É assim, uma mulher assim que não merecia e por falta de sabedoria, talvez minha, umas pessoas mais incríveis desse mundo, eu pisei na bola. A pessoa que jamais imaginaria que eu faria algo com ela, porque quando eu fiz o Postos Fight 1, que a gente terminou o evento, eu paguei todo mundo, ela chegou, eu falei assim, deu para pagar todo mundo, sobrou R$700. Ela falou assim, esse dinheiro aqui, na hora que ela abriu a bolsa tinha uns R$9.000. Certo. E nós tínhamos mudado para o apartamento, lá não tinha móvel, não tinha nada, e eu falei, compra todos os móveis, só me separa esse dia para poder comprar uma câmera e tal. E quando eu fui para lá, pra gente ser feliz, eu viajei. E viajei aonde eu paguei um preço altíssimo. No ano seguinte, eu fui fazer o Postos Fight de novo, já não tava mais ela. Ela chegou em mim, falou assim, precisamos conversar.
E eu falei pra ela, cara, não dá pra conversar, vai ter o evento, assim, assim, assim. Ela falou, mas nós precisamos conversar. Eu falei, não dá, o pessoal tá me esperando no evento. Quando eu cheguei lá, cara, ela não tava mais lá. Ela tinha ido embora. E a Gleice é uma pessoa de muita opinião, sabe? Nunca mais, sim, trocou ideia. E ela foi, vazou, mano. Eu, tipo assim, a gente vai ver a perda lá na frente, tá ligado? E as coisas foram andando. No ano seguinte eu tomei uma tamancada de 17 mil reais. Eu fiz um evento internacional, e eu vi a mão de Deus começar a pesar sobre mim. E nesse deslumbre, mano, que eu tava deslumbrado, eu tava com uma mulher, e essa mulher tive um filho com ela, uma filha com ela. E antes disso, eu tinha reconciliado com a Grace, tentei, só que ela estava na outra casa anterior que a gente tinha ficado. E quando eu cheguei nessa casa, as minhas crianças tudo pequeno, né, cara, ela fazendo comida, ela olhou para mim e falou assim, os meus moleques olharam para mim e falaram assim, mãe, papai voltou, papai voltou, papai voltou. E tipo assim, eu tinha voltado mesmo, eu tinha tido uma briga com essa moça que eu tava com ela, que é a mãe da minha filha. E passou 2 dias, eu recebi um telefonema da madrinha da minha menina. Ela falou assim, ó, eu tenho algo para te contar e não é bom, né? Ela falou assim, pode falar. A moça que você está grávida. E a Grace fazendo comida assim na cozinha, né? Eu falei, como é que eu vou chegar e falar isso pra ela? E ela alegre, assim, rindo, um amor e tal. Eu cheguei assim, ela fazendo comida, eu falei, eu tenho uma coisa pra te falar e tenho certeza que isso vai mudar tudo. Aí ela olhou na minha cara, ela falou assim, pode falar. Eu falei assim, a Amanda tá grávida. Aí ela respirou assim, desligou o fogo. Ela falou, você pega todas as tuas coisas e vai embora. Cara, minha vida só andou pra trás. E comecei a fazer os eventos, continuei fazendo os eventos, e um pouco deslumbrado ainda, mas sabendo dos preços que eu estava pagando, eu recebi um telefone, eu fui fazer um documentário em Guarulhos, de um lutador chamado Edivaldo Gambit, e cara, eu sempre tenho uma palavra comigo, que fala em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é firme fundamento das coisas que você vê, e você acreditar, entendeu? Então assim, você tem que acreditar antes de ver. Lógico. Então você visualizar. E olhei assim na estante, tinha um troféu bonito de mamão, chamado Prêmio Oswaldo Paquetá. Perguntei pro Gambit, Gambit, o que é esse prêmio aí? Aí ele falou, cara, esse aqui é o Prêmio Oswaldo Paquetá, o Oscar do MMA Nacional. E eu ganhei como melhor produtor, e o melhor lutador na época. E ele era uma lenda, tinha mais de 40 lutas e tal. Fiz um documentário dele, das lutas dele, de tudo que ele tinha passado. Aí eu falei assim, cara, um dia eu vou receber esse prêmio. Passaram-se 3 anos, mais ou menos. Eu recebi um telefonema de um cara que chama Cristiano Martins, presidente do Prêmio Oswaldo Paquetá. Falei, Geninho Fez, beleza. Cara, você tá concorrendo ao Prêmio Oswaldo Paquetá. E passou o tempo, eu fui pro Rio de Janeiro, na cidade de Botafogo, onde eu venci o prêmio. Trouxe o Oscar do MMA Nacional e comecei a fazer, eu tive uns convites para fora, fui pro Iron Fight Combat, Feira de Santana com o JP Ribeiro, gravei lá, tinha uma comunicação muito rápida de fazer um banco de dados, tudo. Eu conheci grandes comunicadores, né? Inclusive hoje o comunicador do UFC, que é no Brasil, que é o Mamute. Conheci grandes nomes, grandes lutadores, pessoas que hoje estão lutando no UFC. Eu pude fotografar, filmar. E nisso eu fiz um evento chamado Reality, foi até onde eu te conheci, quando eu fui para Uberaba lá gravar o pessoal. E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com um cara chamado Jadiel Santos, na cidade. Eu estava fazendo alguns trabalhos, Santa Bárbara do Tuguro, aquela parte do interior ali de Minas Gerais. Quando eu retornei para Poços de Caldas, que eu cheguei no condomínio, uma moça loira pequenininha chegou em mim, falou assim, você é o Félix? Eu falei, sou, você está preso. Ô, louco. Mas por quê, cara? Aí eu olhei pra ela e falei assim, mas preso por quê? Ela falou assim, a sua mulher divorciou de você e você não compareceu à audiência de divórcio. E quando você não comparece, o juiz estipula um salário mínimo para você depositar. E quando você deposita o dinheiro, ele estipula 33% a 35% sobre o salário mínimo.
Tinha passado 1 ano e 1 mês. 13 mil reais. Eu arrumar onde? Desci, fui pra delegacia, fiquei 2 horas dentro de um lugar lá, de uma cela especial. E dali eu fui pro presídio. Quando eu cheguei no presídio, cara, é uma cela especial, onde é pensão, Maria da Penha, embriaguez, fora de dentro da galeria pra fora. Cheguei lá, tinha maior galera dentro da cela, irmão. Cheguei lá, tinha Pedro, Luizão, tudo. Aí quando eu entrei lá, pô, velho, o que você tá fazendo aqui? Falou, tô fazendo a mesma coisa que vocês estão. Você encontrou até pessoas que... Conheci amigos meus que estavam lá dentro, passando por a mesma situação. E nesse período que eu passei lá dentro, cara, foi desesperador. O primeiro dia, eu senti a falta de ar. Você tinha que, para sair, você tinha que fazer o pagamento dessa... Eu tinha que fazer o pagamento desse dinheiro, que era como se fosse uma pensão, porque não foi pensão, foi o valor que acumulou. Entendi. E quando passou 3 dias, o Juan foi lá, onde eu conheci meu advogado, Juan. Cara, um cara sensacional. Um cara brilhante, o Dr. Nelson, que é o ex-patrão meu, que é o antigo patrão. Entrou, eu tive 3 advogados. E ali, cara, eu passei dias difíceis e a gente brincava, né, que tava tendo show do César Mandante Fabiano, os caras falaram assim, pô, mano, a gente pesava nas ideias dos caras lá, a mulher de vocês tá lá no tanque lavando a roupa de vocês, né? Ah, tá mesmo, será? Eu falei, tá no tanque da Hornet com o outro. Os caras queriam morrer, mano. Aí sai aqueles perrecos lá dentro, aquelas brigaiadas. Você pode falar do diário de um detento. Diário de um detento, terrível, mano. Aí a gente começou a orar lá dentro, cara. Começou toda terça e quinta, tinha uma oração lá dentro, a gente fazia oração, né? Aí teve um dia que chegou um senhorzinho lá, o senhor José, cara, ele tinha batido o Fusca embriagado. E tinha um Luizão. O Luizão trabalhou de segurança comigo, maior que eu. O tamanho da porta lá, um negão, gente boa pro caramba, vizinho meu, muitos anos. Aí chegou o São José lá. O São José tinha o cabelo tipo igual o seu, assim, sabe? Velhinho, uns 50 anos. Aí eu falei, São José, a senhora é linda, hein? Falei pra ele, né? Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, o Luizão gostou do senhor, o senhor vai tomar um banho, que nós vamos conversar com o senhor daqui a pouco. Tá louco. Papo ruim. Aí, cara, ele foi lá tomar banho, não faz isso comigo não, mas o senhor é tão bonito, tão cheiroso. E a galera rachando o bico dentro da cela, o disciplina lá, rachando o bico dentro da cela, cara. Quando vê, faz isso comigo não, ninguém nunca me tocou, mas eu falei assim, mas o senhor não é bonito, tá vendo esse negão aqui, Luizão? Ele é chamado de Latrel, ele já tem 3 namoradas aqui, que ele ali é namorado dele. Aí a galera rachou o bico, é brincadeira, seu Zé, tal. Tá louco. Aí, cara, nesse período que eu fiquei os 30 dias, quando deu 20 dias, a mulher queria fazer um acordo. Olha só. Né? Aí eu falei, não, 20 dias que eu tô aqui, falta 10, eu não quero acordo, eu vou até o final. Passei lá, e no último dia, mano, o que eu saí, tinha um cara lá chamado Gustavo, um agente penitenciário, e começou a me oprimir, falando coisas, você não vai sair daqui não, tal. E quando deu 5 horas da tarde, ele abriu a cela abriu a cela ali, o portão da cela, e ele falou assim, por mim você apodrecia aí dentro, pra mim você ficar aí dentro aí, né? E quando eu saí, entrei no corredor, tinha um agente penitenciário com uma arma assim, e falou assim, chama-se o senhor Trindade. Ele falou assim, você foi, estava na estrada, escorregou, parou no canto, mas Deus está dando a oportunidade de você voltar. Volta e não olha para trás. Chama Trindade. Saí de lá desesperadamente, foi embora. Quando eu cheguei lá, cara, a mãe da minha menina que eu tava lá, fiquei um período com ela já não queria mais nada comigo também, que meu celular tinha ficado com ela, tinha mensagem de tudo que você imagina lá. Aí chegou no dia 26, entre dia 12 e dia 20 mais ou menos, eu retornei para a igreja. Eu falei, não, preciso retomar. Conheci um pastor chamado Pastor Misael. E nesse período o Pastor Misael é um cara incrível, né, cara? Eu cheguei nele, ele sabia da situação porque ele estava orando por mim, que eu estava lá embaixo, minha irmã estava orando por mim. E nesse período, irmão, ele falou assim, pega a chave, fecha, põe uma pedra em cima e vai seguir sua vida. Começa de novo. Eu saí do apartamento no dia 26 de dezembro, depois do Natal,
nunca mais retornei do meu apartamento. Cheguei na Gleice, falei assim, ó, a chave tá aqui e a única coisa que eu tenho pra te falar é perdoe de tudo que eu fiz pra você. Ela olhou na minha cara, é uma negra muito bonita, com o olho puxado assim, ela puxou o cabelo aqui, tinha um buraco nela aqui. Ela falou assim, olha o que você me causou. Eu causei um dano nela aqui, o emocional dela fez ela perder parte do cabelo. E ela olhou na minha cara, eu nunca mais esqueci dessa palavra. Ela falou assim, ó, enquanto você me traía, eu orava pela sua vida. E ela era ela era da igreja, eu tinha levado ela pra igreja, muito firme, cantava um choro de oração. Isso dói, cara. Aí eu falei assim pra ela assim, ó, muitas das vezes, quem pede perdão é muito mais beneficiado que quem recebe, porque quem recebe está machucado. Ela liberou o perdão, né? Ela, na realidade, eu acho que ela não me perdoa, cara. Mas eu pedi perdão pra ela mesmo assim. O tempo passou, foi onde eu voltei pro Biongo, que é o 103. 103. Eu vejo sua história assim, Félix, e agora eu entendo, porque eu acho que tem uma música que fala, se eu não sofresse assim, não tinha razões pra cantar, né? Eu vejo seus vídeos, cara, eu creio que essa experiência de vida toda, ela traz emoção, porque toda vez que você edita um vídeo, que a gente vê você captando uma imagem, acho que você busca o íntimo, o coração de cada pessoa. Então acho que essa sua fala, essa vivência, essa história, trouxe essa experiência para que você ganhasse esse prêmio, para que você fosse uma pessoa, igual a gente fala, um mestre, né, para poder ensinar, né, ter o coração aberto para poder ajudar as pessoas. E essa mudança, essa virada de chave de ir para a igreja, o que trouxe para você assim, dessa segunda fase, essa oportunidade que você teve? No período do processo de dor, eu farei com que ela floresça. Como tu pegas as melhores imagens e muita gente julga teu passado, eu, o teu Deus, te digo, sei quem és tu e realizarei o teu sonho. Assim como tu pega as melhores imagens nessa câmara, eu sondo o teu coração. Não olho para a marca do teu corpo, eu olho para o teu coração. Quem olha para ti hoje não imagina o que eu vou fazer contigo. Eu tenho um futuro extraordinário. Quando tu abraçar ele, começa um novo tempo na vida dele. Cara, eu conheci um cara chamado Lincoln e ele falou uma frase para mim de um provérbio chinês que ele fala assim, se aquela rua faz você cair, troca de rua. E uma frase que eu gosto de falar, eu repito ela para todo mundo. O errado vai dando certo até uma hora dar errado. O certo, ele pode dar errado no começo, mas no final ele vai dar certo. Quando eu voltei para lá, cara, eu vi uma frase que mudou muito minha vida, que quem planta vento, colhe tempestade. E eu colhi uma tempestade. E eu achava que a minha tempestade tinha acabado. E não acabou. Comecei a ir na igreja, frequentar a igreja. E um dia eu falei pro meu cunhado assim, vamos fazer um trampo aqui na igreja para nós chamar a atenção do pastor Paulo, que é o presidente do Belém Pós de Caldas hoje. Cara, e eu não comentei isso com ninguém. Não comentei. No outro dia meu telefone tocou, o pastor Misael falou, o pastor Paulo quer falar com você. Eu falei, putz, o pastor Paulo quer falar comigo o quê? Cheguei lá, cheguei lá na igreja lá e falou, pode falar, pastor? Então, meu filho, eu comprei esse telão aqui, preciso de alguém produzir, e ninguém sabe fazer, ligar ele, né? Você sabe? Eu falei, sei. Falei, então tá bom, então liga agora então. Aí eu fui lá em casa, lá, peguei a cama, os cabos, liguei. Nossa, ele ficou maravilhado. Eu falei, só começa a trabalhar pra mim. Ele falou. Nesse dia, eu tava fazendo um projeto social no Monjolim, chamado Samba de Roda. E fazia mais ou menos 2 semanas que eu tava ali. Passam uns irmãos da igreja, todos os irmãos da igreja são tudo fofoqueiro, cara. A maioria é uma galera, ele gosta de descer a linha no outro mesmo. Chegaram nele e falaram assim, o pastor Paulo me chamou, falou, o pastor chamou eu, falou, meu filho, você tá trabalhando na igreja, você tava lá no meio, não sei do que tal. Nada contra o preconceito, mas a igreja dita muito isso, né? Eu falei, pastor,
Se eu não trabalhar, daqui a pouco eu tô lá de novo na casa do seu Coringa, né? Na casa de papel. Então eu não posso voltar, né? Falei pra ele. Eu falei, mas quanto você paga de pensão? Eu pago X de pensão. Eu falei, a igreja vai te ajudar com isso, mas com isso. Olha só. E ali, cara, eu comecei a desenvolver meu ministério, comecei a trabalhar. Nisso, eu conheci foi um pregador na cidade, na igreja, chamado Isaías Ramos. Esse Isaías Ramos gostou tanto do meu trabalho, falou assim, eu quero que você faça um canal do YouTube pra mim. Eu falei, tá bom, vamos meter marcha, vamos fazer aí, né? Aí ele falou assim, mas quanto você cobra? Eu cobro 830 reais pra fazer o trabalho pra você. Tá bom, depositou o dinheiro. E olha a grana, eu falei, pô, então uma grana agora já vai dar pra salvar pelo menos uns meses de pensão, porque eu tenho 4 filhos. Um só que eu não pagava pensão, que morava com a outra mulher, mas eu tinha 3 que, né, era muita criança, irmão. Aí... A hora que eu cheguei no banco para sacar o dinheiro, estava escrito assim, ó, no extrato, bloqueio judicial. Eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu cheguei lá, liguei para um advogado e falei, ó, cara, tudo que está no teu nome, agora virou penhor. Então tudo que cai na conta vai. Aí nisso, cara, eu falei, meu Deus do céu, na época eu tinha conhecido uma moça, né, cara, uma moça incrível, muito bacana. E falei, beleza. Nós fomos lá na casa de um cara, um irmão da congregação chamado Geraldo, negrão, cego, ele não enxergava. Naquele mesmo dia, ele falou assim, ó, por esse dia, Deus manda te falar que ele vai entrar lá no sistema, aonde o homem não entra, e vai tentar dar uma saída para resolver o teu problema ainda hoje. Olha só. Eu falei, amém, né? Cheguei em casa e senti uma mensagem assim, do advogado meu, falando assim, ó, a Gleice acabou de mandar mensagem aqui para mim, nós vamos fazer um acordo e ela quer fazer um acordo com você. Você vai pagar 1.630 em 3 vezes. Ela perdoou a dívida, mas eu tinha uma dívida para pagar. Já tinha 830, eu já tinha ido embora. Aí nisso, cara, beleza, vou fazer um acordo, fiz um acordo com ela, comecei a trabalhar ali, comecei a pagar. Passou um tempo, cara, as coisas foram acontecendo, comecei a filmar, fazer as gravações ali. E na época eu conheci uma moça chamada Ana Paula. Cara, e a Ana Paula eu conheci na época da escola. Uma menina assim... Ela não era uma namorada, ela era uma amiga. Aquela amiga assim que... Cara, toda pessoa queria ter. Cara, era uma conselheira, amiga, namorada. Uma pessoa, cara, que... Eu vou levar o resto da vida ela, né, pra mim, porque ela foi virada de chave na minha vida. E ela falou assim, ó, você vai procurar uma mulher, uma contadora, e você vai retomar teus negócios, a tua empresa, assim. E nisso eu comecei a abrir minha empresa ali, me organizar, fazer meu MEI. E um dia, cara, ela sumiu. 3 dias sumiu. Eu falei, pô, cadê o Lourão, né? Eu chamava Lourão perna seca, né? Que ela morava eu brincava que ela morava na roça. Beijão pra você, Ana Paula. Aí, cara, passou 3 dias, eu fui no apartamento dela, ela me recebeu. Eu falei, Lourão, beleza? Ela falou, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, ó, eu consegui meu visto. E eu tô indo embora. Cara, aquilo pra mim foi assim, eu não fiquei triste. Eu fiquei muito alegre, um pouco triste, mas eu sabia do propósito dela. Porque quem não conhece o propósito do outro fica triste. Porque muitas das vezes, cara, você sabe que a pessoa lutou por aquilo. E às vezes abrir mão de quem você ama é necessário. Um dia eu conheci a madrinha da minha filha, falava assim, ó... Talvez é a maior demonstração de exatamente, amor, né? Porque assim, você tem que largar quem você ama. E as pessoas, cara, querem destruir o outro, porque, não vai ser meu. Não, meu, vai. Ela falou assim, ó, você vai pra América, vai casar com um americano e, pelo amor de Deus, não casa com um brasileiro, não. Ela sabe disso. Ela foi pra América, casou com um americano, conseguiu green card, muito top ela, a gente sempre conversa, mas o que prevaleceu? Hoje ela tá muito bem casada, o cara é incrível, um cara que respeita ela, respeita o cara, mas hoje a nossa amizade até hoje é válida, porque existiu respeito, terminou de uma forma respeitosa. E eu fui na oração, e o irmão Carlinhos, aquele lá que tá na foto com a senhorinha ali. Sim. E ali ele falou assim pra mim assim, ó, ele é um profeta e Deus falou assim, não, profecia usando ele. Por esses dias, tu vai receber um telefonema. Nesse telefonema,
eu vejo você dentro de um pássaro de aço. Passou uma semana. Meu telefone tocou, Paulo Vitor, do Jornal de Mantiqueira. Naquela semana nós estávamos sofrendo muito, algumas semanas atrás tinha sofrido muito, porque o Paulo a gente tinha pegado Covid, ele estava muito mal, e a gente estava em campanha de oração com ele, porque, cara, ele é o Paulo do Jiu-Jitsu, nós estávamos muito em oração, e a gente estava em campanha orando por ele, cara, eu estava muito mal, porque ele, quando uma câmera minha queimou, né, ele foi o cara que abriu o porta-mala do carro dele, e ele falou assim, toma, ele me deu uma câmera novinha, cara, eu nunca mais esqueço disso. E eu fui numa oração, e um dia eu estava em casa, nessa oração a gente apresentando para ele, antes de acontecer essa ligação, chegou o oficial de justiça na porta da minha casa, falou assim, eu falei assim, falei, sou. Falei assim, então, chegou a dívida, você ficou preso lá depois de anos. E a dívida é R$ 1.750, tem que pagar. Eu tive que pagar o banho que eu tomei, a comida que eu comi, tudo, processos judiciais, tudo paguei. E nisso, veio uma outra carta para minha casa chamada Dívida Ativa do Estado. Eu falei, putz, estou ferrado. A hora que eu vi a dívida assim embaixo, estava escrito assim, ó, R$13.000. Era a dívida do apartamento. A Gleice, eu tinha passado apartamento para ela e as prestações ficaram atrasadas. E eu fui até ela, chamei ela, falei, ó, a partir de hoje eu vou tomar conta, não precisa se dar nada. E eu vou pegar essa conta e eu vou assumir a dívida. Fui na prefeitura, fiz um requerimento, puxei toda a dívida do apartamento para mim e comecei a pagar. Quando eu comecei a pagar, eu tô voltando um pouquinho antes para não perder essa parte. E 2020, 2021 apareceu assim na televisão a Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde, Covid-19. Nossa, eu lembro disso aí, cara. Cara, eu falei, tô ferrado. Meu telefone tocou. Fevereiro de 2020. Exatamente, meu telefone tocou. Fechou tudo. E eu falei assim, agora eu tô ferrado. Um cara chamado Reinaldo entrou em contato comigo, falando que um cara chamado Fabrinho queria falar comigo. E ali eu comecei a fazer as produções. Eu tô voltando um pouquinho antes, para não perder essa parte, para voltar depois no Mestre Paulo Rezende. E, cara, conheci uma mulher chamada Roberta, da Mano Produções, Marcelo, beijão pra vocês. E ali a gente começou a gravar. Era R$1.000 a live, eu fiz 40. Nossa. Ganhei 40 pau, irmão. Paguei toda a dívida do apartamento, de entrada no carro, comprei equipamento, fiz uma porrada de coisa. E um dia eu tava com a minha irmã sentado, a Carol me ligou. A Covid veio como uma maldição para ir para você. Exatamente, e para mim foi bom, vida, porque eu sempre falo assim, né, enquanto um chorava, eu vendia lenço. E o Covid veio, cara, eu paguei muita dívida, paguei muita coisa. Deus prosperou de uma forma, se eu cimentei o fundo da casa da minha mãe, já não era mais Amazônia, né? Cimentei, reformei o biongo, deixei o biongo bem chique mesmo, né? O Adriano foi lá, trocou o telhado. Aí, cara, eu fui no irmão Carlinho, o irmão Carlinho me entregou isso, essa profecia pra mim. O meu telefone, 3 dias depois tocou, o Paulo Vitor ligou, eu falei, ó, o mestre Paulo Rezende quer fazer um documentário. E da vida dele, que ele voltou do Covid e tal. Da história. Aí, Paulo Rezende foi lá em casa, cara, no Bionco, sentou lá, ele começou a mexer no celular e falou, mestre, eu posso pedir uma coisa? O senhor pode? Eu posso te mandar um vídeo depois, que eu tô vendo que o senhor tá ocupado, fazendo as coisas do senhor, né, tal, porque eu não ia conseguir concentrar ele mexendo ali. Aí, cara, nisso, eu conto isso, cara, mas que vai na minha biografia do livro. E nisso, irmão, eu mandei o teaser pra ele 2 dias depois. Ele mandou mensagem para mim, eu tenho até hoje o print dessa mensagem. Ele falou assim, ó, você quer a notícia boa ou a melhor? E eu falei, mestre, aqui vier é vitória. E ele falou assim, ó, manda o número do teu passaporte, você vai para Dubai comigo. Olha só, cara. O que o irmão falou? Você tava que eu ia assinar um contrato e que eu ia num pássaro de aço. Eu voltei do Brasil, cara, e eu fui agradecer. E o irmão Carlinho olhou para minha cara e falou assim, ó, não sei, não compreendo, mas eu vejo você com o pé em cima do mar. E nisso, passou mais ou menos 4 meses, eu fui para a França. Fui fazer um documentário, Poder de Jesus Cristo lá. Quando eu cheguei na França, eu estava procurando a localidade onde eu ia gravar.
Falei para um francês lá, bonjour, né? Conversando com ele, ele falou, não compreendo, tal, né? Aí nisso estava vindo uma senhora baixinha assim, negra, de uns 70 anos, assim, mas uma senhora com a pele bonitona, assim. Aí eu falo, eu sou alegre sobre, né? Começa a falar, a senhora é brasileira? Ah, sim. Ah, mas de onde que a senhora é do Brasil? Eu sou lá de Cabo Verde. Eu falei, não é possível, cara. Cabo Verde, eu sou lá de Poços de Caldas. Mas a senhora, muito obrigada. Ah, onde você está procurando é 3 suas, sim. Eu andei 2 metros, olhei para trás, a mulher não estava mais. Coisa estranha. É, tipo assim, sobrenatural de Deus. E ali eu fui, gravei na França, depois eu voltei pro Brasil, vim pro Brasil, comecei a gravar, e eu sempre tinha vontade de conhecer, na época minha mãe, lá atrás, conhecia um homem chamado Francisco, o Diá, o cara que mais ajudou eu nessa terra, depois do meu pai, que foi um cara que agregou muito valor, eu abracei ele. E foi esse um encontro muito lindo, cara, os filhos dele, agradecer a irmã Socorro, que ajudou muito minha mãe na época lá. Cara, eu sempre falei pra todo mundo, nunca fui santo, irmão. Nunca fui o queridinho, nunca fui. Mas eu sempre fui um cara, que acreditou. Eu sempre fui um cara que eu visualizei antes de acontecer. Eu vou ganhar 5 mil reais, eu fazia 5 mil reais. Semana eu vou conquistar tal coisa, eu conquistava tal coisa. Porque eu sabia que ia dar certo, eu visualizava. E pra finalizar, irmão, esse ano eu entrei com exoneração da pensão dos meus filhos, né? Foi acompanhado pelo meu advogado Juan, que eu tenho um carinho enorme por ele, o Dr. Nelson, o Sr. Garcia. Cara, eu tenho uma gratidão por eles. E diante da reconciliação, que eu fiz o fechamento das pensões, que eles são maiores de idade hoje, meu filho Henrique, o Kevin, no meu casamento. Aquele apartamento que eu paguei lá atrás, cara, tudo, 120 parcela, 10 anos pagando sozinho, todas as prestações pagas por mim. E eu cheguei e passei para meus filhos. Ah, que bom, cara. E eu falei assim, vocês pegam, tá na mão de vocês, dê todos os recibos para ele, porque às vezes a pessoa fala, não sei o que tem, por que você faz? Cara, eu não tenho que segurar nada é meu. O que eu tenho que agradecer é a Deus pelas pessoas. A pessoa, mas a pessoa pisou na bola com você, meu irmão. O mal não está em mim. O mal não está em mim. Porque assim, às vezes você ouve de uma pessoa assim que ela te odeia. Às vezes a pessoa fala pra você assim, eu prefiro os meus amigos do que você. Mas a pessoa sabe tudo que foi feito pra elas. O que eu fiz por elas, pelas pessoas a qual tiveram na vida. E assim, cara, eu não tenho mágoa não, meu irmão. São cara que talvez eu ouço ali. Mas, cara, eu tenho um problema seríssimo. Eu tenho um problema seríssimo e um problema, assim, que talvez não sei se é um problema, tal. Tem certos tipos de coisa que eu ouço, irmão, e não volta. E algumas coisas que eu ouvi não tem volta. Nunca mais, irmão. E quando eu estiver nessa terra, não tem volta. 3 coisas que não voltam atrás, né, Jari? A flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita. Então, isso daí a gente entende dessa forma. Não volta. Hoje eu sou um cara que eu tô sempre orando, tô sempre buscando. Esse é um testemunho onde eu nunca contei, ninguém nunca soube. E hoje eu tô abrindo o meu coração para falar. Eu sou grato por pessoas especiais que passaram na minha vida. Walter Alvarenga, um cara incrível, que tá aí comigo, 7 anos. Meu pastor Paulo Gilberto Bongrates, onde ele virou a chave da minha vida, o pastor Misael Nunes, que eu me respeito, o irmão Carlinho. A minha família, minha irmã Michele, Alessandra, meu pai, minha mãe, meus tio, você. Ô, cara, valeu. Você que é meu brother, você sabe disso, o carinho, respeito que eu tenho por você. Fico feliz mesmo. Eu sempre te falei, né, você tem que aprender, vamos aprender. Não, isso que eu acabei, né, que a gente começou a conversar, né, eu estar aqui hoje, poder falar, ter essa desenvoltura, né, com câmera. Quando eu voltei para a posse, você falou, cara, vem cá comigo, vamos junto. Aí então, tem um evento, vamos filmar, vamos tirar foto comigo, aprende a editar, edita isso aqui para mim, faz, isso aqui não ficou bom, faz assim que é legal, assim que vai ficar melhor. Então, esse dom que você tem de ensinar e de trazer as pessoas para aprender com você, nunca perde isso e sempre segue com isso, porque, igual você falou, a admiração que você falou que tem por mim, eu também tenho por você, e com certeza, muitas das pessoas que vão assistir esse podcast
falando dessa, contando história, 1 milhão de glórias. 1 milhão de glórias, cara. Eu sempre falo assim, 1 milhão de glórias na minha vida, cara, foi passar um pouquinho do meu conhecimento para as pessoas. Eu tenho um projeto chamado Luz Caminhação Social, onde eu ensino moradores de rua, ensino crianças, né? Tem uns meninos que eu dou oficina na igreja, que é o Gleidson, o Davizinho. Cara, e assim, são inúmeras pessoas que eu quero alcançar. Eu creio que o Senhor ainda, né, esse dia eu falei, meu Deus, o Senhor não quer me levar não, né? Acho que já passei muita coisa, né? É igual tá escrito na minha parede ali, né? Fé, depois de tudo, é só gratidão, né? Só isso. E a gratidão que eu tenho, cara, isso é mais que 1 milhão de glórias na minha vida. A gratidão de ter conhecido muitas pessoas, cara, que na minha página branca da minha vida, eu pude escrever uma historinha delas. Por mais simples que foi, por mais triste que foi, eu prefiro levar as coisas boas dessas pessoas que passaram na minha vida. E isso pra mim, cara, é 1 milhão de glórias. Esse é o Gerinho, nosso querido Félix, da Félix Filmes, do 1 milhão de glórias. Obrigadão, cara, obrigadão. Fiquei muito feliz de poder vir aqui. Eu fiz esse convite para ele porque ele sempre entrevista todo mundo e eu falei, Gerinho, por que não você contar a sua história? Por que não poder falar de você? Eu não gosto muito. Eu falei, cara, a hora né, a gente... Isso daqui é algo que vai ficar para as posteridades, né, para o futuro, para que todo mundo veja, seus filhos, sua família. Um dia, daqui 10 anos, na caixa, essa caixa aqui que ficará guardada, a gente vai ouvir isso aqui de novo. Com certeza. E com certeza, mais de 1 milhão de glórias. Você vai poder contar um outro testemunho com muitas vitórias. Exatamente. Espero que você vença, cresça e prospere cada vez mais. Eu tenho certeza disso. Obrigado mais uma vez, cara. Uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer aqui, Mestre Paulo Rezende, o Grande, né, empresário lá. Inúmeras pessoas que, se eu for falar aqui, são muitas pessoas. E, cara, a única coisa que eu falo aqui, deixo essa mensagem, Jesus está voltando, Jesus está às portas. E eu sempre falei, vou repetir aqui nesse podcast, falando para você, quando a gente aceita Jesus, a gente pega a chave, tranca a porta e joga fora. Cuidado em querer olhar para o mundo de volta. Esse mundão não tem nada, pessoal, não tem nada para oferecer. O que tem para oferecer é só Deus, cara. E esse Jesus maravilhoso que a gente serve hoje. Isso é 1 milhão de glórias, irmão. Obrigadão. 1 milhão de glórias. 1 milhão de glórias. Vamos dar 1 milhão de glórias? 1 milhão de glórias, galera. Valeu, um abraço. Tchau, 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 tchau. Sensacional. Pô, tá aí, meu irmão.